Você já se perguntou por que nasceu exatamente onde nasceu, na família que nasceu, no momento exato que nasceu? Por que sua alma escolheu vir para este mundo justamente agora, neste período tão intenso da história da humanidade? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, prepare-se para descobrir verdades que vão transformar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. O que vou compartilhar com você hoje não são apenas palavras bonitas ou reflexões filosóficas. São revelações profundas que Chico Xavier recebeu diretamente de seus mentores espirituais sobre o mistério do nascimento e a escolha consciente que cada alma faz antes de encarnar. Revelações que explicam por que você sente essa inquietação constante, essa sensação de que deveria estar fazendo algo maior, algo mais significativo com sua vida. Durante décadas, através de centenas de sessões mediúnicas, Chico Xavier foi instruído sobre os segredos mais profundos da reencarnação. Ele descobriu que nossa chegada a este mundo não é aleatória, não é um acidente cósmico, mas sim uma escolha extremamente consciente e planejada que fazemos no plano espiritual. Uma escolha que envolve não apenas nossa família e circunstâncias de nascimento, mas também os desafios específicos que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos e, principalmente, a missão única que viemos cumprir. E aqui está algo que vai fazer seu coração acelerar. Chico Xavier revelou que existem almas especiais, almas que escolheram nascer neste período específico da história não por acaso, mas porque possuem características espirituais únicas que as capacitam a lidar com as transformações profundas que nossa humanidade está vivendo. Se você está assistindo a este vídeo, se essas palavras estão ressoando em seu coração, existe uma grande probabilidade de que você seja uma dessas almas especiais. Mas como saber com certeza? Como identificar se você realmente faz parte desse grupo seleto de espíritos que escolheram conscientemente esta encarnação desafiadora para cumprir uma missão específica? Chico Xavier recebeu orientações muito claras sobre isso e, através de sinais específicos, características marcantes e experiências únicas que essas almas vivenciam, é possível identificar quem realmente veio com um propósito especial. A primeira revelação que quero compartilhar com você é sobre o que Chico Xavier chamou de almas pioneiras. Em uma sessão mediúnica particularmente intensa, ocorrida em uma noite de lua cheia em Pedro Leopoldo, o espírito Emmanuel explicou a Chico que certas almas se voluntariam para encarnar em períodos de grande transformação planetária. Essas almas não vêm para ter uma vida fácil ou confortável. Elas vêm especificamente para abrir caminhos, para quebrar padrões antigos, para iniciar movimentos de consciência que irão beneficiar milhares de outras pessoas. Emmanuel revelou que essas almas pioneiras sempre carregam uma marca espiritual muito específica. Elas nascem com uma inquietação constante, uma sensação permanente de que não pertencem completamente ao mundo como ele está. Desde a infância, essas pessoas sentem que existe algo profundamente errado com a forma como a sociedade funciona, com os valores que são priorizados, com a maneira como as pessoas se relacionam entre si e com a natureza. Se você sempre se sentiu como uma estranha em seu próprio mundo, se desde pequena questionava por que as coisas tinham que ser do jeito que eram, se sentia uma tristeza inexplicável ao ver injustiças ou sofrimento, mesmo quando isso não a afetava diretamente, você pode estar carregando essa marca de alma pioneira. Essas pessoas frequentemente são incompreendidas por suas famílias, são vistas como diferentes, sensíveis demais ou complicadas, porque simplesmente não conseguem aceitar passivamente as limitações e crueldades do mundo. Emmanuel contou a Chico sobre uma alma específica que ele havia acompanhado através de várias encarnações. Em suas vidas anteriores, essa alma havia sido uma curandeira perseguida na Idade Média,
uma abolicionista nos Estados Unidos, uma sufragista na Inglaterra. Em cada vida, ela escolhia nascer em circunstâncias que a colocariam na linha de frente das transformações sociais de sua época. Na vida atual, ela havia nascido como uma mulher em uma família tradicional e conservadora, especificamente para que pudesse quebrar padrões familiares limitantes e abrir caminho para que outras mulheres de sua linhagem também pudessem se libertar. O interessante é que essa alma sempre enfrentava resistência familiar, sempre se sentia incompreendida pelos parentes, mas isso não era um castigo ou uma coincidência cruel. Era parte do plano que ela mesma havia traçado no mundo espiritual. Ela precisava dessa resistência para desenvolver a força interior necessária para cumprir sua missão de transformação. Cada conflito familiar, cada momento de incompreensão estava fortalecendo sua capacidade de permanecer firme em seus valores, mesmo quando todo mundo ao redor tentava fazê-la desistir. Se você reconhece essa dinâmica em sua própria vida, se sempre se sentiu como a ovelha negra da família, por ter valores diferentes, por questionar tradições que não fazem sentido para você, por recusar-se a aceitar limitações que outros consideram normais, saiba que isso pode ser um sinal claro de que você é uma alma pioneira. Sua diferença não é um defeito, é uma característica espiritual cuidadosamente escolhida para que você pudesse cumprir o papel transformador que veio desempenhar. A segunda revelação que Chico Xavier recebeu é ainda mais específica e tocante. Durante uma comunicação com o espírito André Luiz, foi revelado que existem almas que escolhem nascer especificamente para serem pontes de cura entre diferentes dimensões da existência. Essas almas nascem com uma sensibilidade espiritual extremamente aguçada, uma capacidade natural de perceber energias, sentimentos e até mesmo presenças espirituais que outras pessoas não conseguem detectar. André Luiz explicou que essas almas ponte sempre demonstram desde a infância uma conexão muito forte com o mundo espiritual. Elas podem ter amigos imaginários, que na verdade são guias espirituais. Podem ter sonhos extremamente vívidos, que são na realidade experiências astrais. Podem sentir presenças em determinados ambientes ou ter intuições muito precisas sobre pessoas e situações. O que mais marca essas almas é que elas frequentemente passam por um período de muito sofrimento emocional, especialmente durante a adolescência e início da vida adulta. Isso acontece porque elas absorvem não apenas suas próprias dores, mas também as dores das pessoas ao redor, e muitas vezes até mesmo as dores coletivas da humanidade. Elas sentem o peso do mundo de uma forma que outras pessoas não conseguem compreender. André Luiz contou a Chico sobre uma dessas almas ponte que ele havia conhecido no plano espiritual antes de sua encarnação. Era uma entidade muito evoluída que se voluntariou para uma missão extremamente difícil: nascer como uma mulher altamente sensível em uma época de grande turbulência emocional da humanidade, especificamente para servir como um canal de cura e transformação para todas as pessoas que cruzassem seu caminho. Antes de encarnar, essa alma sabia que passaria por períodos de depressão profunda, ansiedade intensa e uma sensação constante de estar sobrecarregada emocionalmente. Mas ela escolheu conscientemente passar por essas experiências, porque compreendia que, ao atravessar e superar essas dificuldades, desenvolveria uma capacidade única de ajudar outras pessoas que estivessem passando pelos mesmos desafios. Durante sua infância, essa alma sempre foi vista como muito sensível pela família. Chorava facilmente, ficava perturbada com filmes violentos, sentia-se mal em lugares com muita gente, tinha dificuldade para dormir porque sentia coisas no quarto. Os adultos ao redor sempre tentavam fazê-la endurecer,
dizendo que ela precisava ser mais forte, mais resistente, mais normal. Mas o que a família não compreendia é que essa sensibilidade extrema não era uma fraqueza a ser corrigida, mas sim um dom espiritual a ser desenvolvido. Essa alma havia escolhido nascer com essa característica específica porque sua missão envolvia servir como um radar emocional para as pessoas ao seu redor, detectando sofrimentos ocultos, necessidades não expressas, dores silenciosas que outros não conseguiam perceber. À medida que foi crescendo, essa alma começou a perceber que as pessoas naturalmente se sentiam à vontade para se abrir com ela, para contar seus problemas mais íntimos, para buscar conselhos e orientação. Mesmo sem ter formação específica, ela sempre sabia exatamente o que dizer, para consolar, para orientar, para ajudar as pessoas a encontrarem força interior para superar suas dificuldades. Se você sempre foi considerada sensível demais, se as pessoas naturalmente se abrem com você e contam seus problemas mais profundos, se você consegue sentir quando alguém está triste mesmo, quando essa pessoa está tentando esconder, se você tem uma capacidade natural de oferecer palavras de conforto e orientação, mesmo sem ter estudado para isso, você pode ser uma dessas almas-ponte que escolheu conscientemente essa sensibilidade especial para poder cumprir uma missão de cura. A terceira revelação que Chico Xavier recebeu é sobre o que os espíritos chamaram de almas catalisadoras. Essas são entidades espirituais que escolhem encarnar especificamente para acelerar processos de crescimento e transformação nas pessoas ao seu redor. Elas não vêm necessariamente para ter vidas fáceis ou harmoniosas, mas sim para servir como catalisadores que provocam mudanças profundas na vida de todos que entram em contato com elas. Durante uma sessão com o espírito Bezerra de Menezes, foi revelado que essas almas catalisadoras sempre carregam uma energia muito intensa, uma força interior que pode tanto inspirar quanto incomodar as pessoas ao redor. Elas têm uma capacidade natural de fazer com que outras pessoas questionem suas vidas, repensem suas escolhas e busquem crescimento pessoal. Bezerra de Menezes explicou que essas almas frequentemente enfrentam relacionamentos turbulentos, não porque sejam pessoas difíceis, mas porque sua própria presença desperta nos outros a necessidade de evolução. Pessoas que estão acomodadas em padrões limitantes se sentem desconfortáveis perto dessas almas catalisadoras, porque elas representam possibilidades de crescimento que essas pessoas ainda não estão prontas para enfrentar. Ele contou sobre uma alma catalisadora específica que havia acompanhado através de várias vidas. Em cada encarnação, essa alma escolhia nascer em famílias ou comunidades que estavam estagnadas em padrões antigos e limitantes. Sua função era chegar como um elemento transformador, questionando tradições ultrapassadas, propondo novas formas de pensar e viver, inspirando outras pessoas a buscarem versões mais autênticas de si mesmas. Em sua encarnação atual, essa alma havia nascido como uma mulher em uma família onde as mulheres tradicionalmente se limitavam a papéis muito restritos. Desde jovem, ela demonstrava uma sede de conhecimento, uma ambição profissional e uma independência que chocavam os familiares. Muitas vezes era criticada, julgada e até mesmo rejeitada por não se conformar com as expectativas tradicionais. Mas essa resistência familiar não era um obstáculo ao seu crescimento, era parte fundamental de sua missão. Cada vez que ela persistia em seus objetivos apesar da oposição, cada vez que escolhia seu próprio caminho mesmo enfrentando críticas, ela estava plantando sementes de transformação que iriam florescer não apenas em sua própria vida, mas também na vida de outras mulheres de sua família e comunidade. Com o tempo, suas irmãs, primas e até mesmo sua própria mãe começaram a questionar suas próprias limitações.
Vendo o sucesso e a realização que ela havia conquistado ao seguir seus próprios sonhos, elas também começaram a buscar mais para suas próprias vidas. Filhas e netas que vieram depois cresceram em um ambiente onde já existiam exemplos de mulheres fortes e independentes, facilitando muito seus próprios caminhos de crescimento. Se você sempre foi vista como rebelde ou difícil por questionar padrões familiares, se sua presença parece despertar mudanças nas pessoas ao redor, mesmo quando você não está tentando conscientemente influenciar ninguém, se você sente uma responsabilidade natural de inspirar outros a buscarem versões melhores de si mesmos, você pode ser uma dessas almas catalisadoras que escolheu conscientemente essa função transformadora. A quarta revelação recebida por Chico Xavier é sobre as almas guardiãs, entidades espirituais que escolhem encarnar especificamente para proteger e preservar conhecimentos, tradições ou valores espirituais importantes que correm o risco de se perder. Essas almas nascem com uma conexão muito forte com sabedorias antigas e uma missão clara de manter vivos ensinamentos que a humanidade ainda não está pronta para perder. Durante uma comunicação com o espírito Eurípides Barçanufo, foi revelado que essas almas guardiãs sempre demonstram desde a infância uma atração inexplicável por conhecimentos antigos, tradições espirituais, práticas de cura natural ou filosofias profundas. Elas podem nunca ter tido contato formal com esses conhecimentos, mas sentem uma familiaridade imediata quando os encontram, como se estivessem reconhecendo algo que sempre souberam. Eurípides Barçanufo compartilhou com Chico a história de uma alma guardiã que ele havia orientado durante seu processo de preparação para a reencarnação. Essa entidade havia sido uma sacerdotisa em templos antigos, uma curandeira indígena, uma sábia celta que preservava conhecimentos sobre plantas medicinais e rituais de cura. Em cada vida, ela escolhia nascer em momentos históricos onde esses conhecimentos corriam perigo de desaparecer completamente. Em sua encarnação atual, essa alma havia nascido em uma família urbana, completamente desconectada de tradições espirituais. Desde pequena, porém, ela demonstrava uma fascinação inexplicável por plantas, cristais, fases da lua e práticas de meditação. Aos 7 anos, sem nunca ter estudado sobre o assunto, ela já sabia intuitivamente quais plantas serviam para quê. Conseguia perceber as energias das pedras e sentia uma necessidade natural de se conectar com a natureza. Quando adolescente, enquanto suas amigas se interessavam por assuntos típicos da idade, ela buscava livros sobre espiritualidade, filosofias orientais e práticas ancestrais de cura. Sua família achava estranho, às vezes até se preocupava, mas ela sentia que estava simplesmente lembrando de coisas que já sabia, reconectando-se com conhecimentos que faziam parte de sua essência mais profunda. À medida que crescia, essa alma guardiã começou naturalmente a compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Não de forma impositiva ou professoral, mas de maneira orgânica, oferecendo chás para amigas doentes, ensinando técnicas simples de relaxamento, compartilhando insights sobre ciclos naturais e energias. Sem perceber conscientemente, ela estava cumprindo sua missão de manter vivos conhecimentos ancestrais, adaptando-os para o mundo moderno e transmitindo-os para uma nova geração. Se você sempre se sentiu atraída por sabedorias antigas, mesmo sem ter tido contato formal com elas, se conhecimentos sobre plantas, cristais, astrologia ou práticas espirituais parecem familiares desde a primeira vez que os encontra, se você sente uma responsabilidade natural de preservar e compartilhar esses ensinamentos, você pode ser uma alma guardiã que escolheu conscientemente essa missão de preservação. Mas existe uma quinta revelação ainda mais profunda que Chico Xavier recebeu, e esta pode ser a mais importante de todas. Durante uma sessão mediúnica particularmente intensa com o espírito Emanuel,
Foi revelado que existem almas que escolhem encarnar especificamente para serem âncoras de luz durante períodos de grande escuridão espiritual da humanidade. Essas almas não vêm apenas para evoluir individualmente, mas para servir como pontos de conexão entre o plano terrestre e as dimensões superiores de consciência. Emmanuel explicou que essas âncoras de luz sempre carregam uma marca muito específica. Elas sentem uma conexão profunda e constante com algo maior que elas mesmas. Podem chamar isso de Deus, universo, fonte divina, ou simplesmente de amor universal. Mas essa conexão é tão real e presente em suas vidas que influencia todas as suas decisões e relacionamentos. Essas almas frequentemente passam por períodos de grande solidão espiritual, especialmente durante a juventude, porque poucas pessoas ao redor conseguem compreender a profundidade de sua busca espiritual. Elas podem se sentir deslocadas em ambientes muito materialistas, podem ter dificuldade para se interessar por assuntos superficiais que ocupam a mente da maioria das pessoas. Podem sentir uma tristeza inexplicável quando percebem o quanto a humanidade se afastou de sua essência espiritual. Emmanuel contou sobre uma âncora de luz específica que havia acompanhado durante sua preparação para a encarnação atual. Essa alma havia escolhido nascer em uma época de grande materialismo e ceticismo espiritual, especificamente para servir como um farol de esperança para pessoas que estivessem buscando reconectar-se com sua natureza divina. Antes de encarnar, essa alma sabia que enfrentaria períodos de questionamento profundo sobre o sentido da vida, momentos de crise existencial, onde se perguntaria se realmente valia a pena continuar lutando por ideais espirituais em um mundo tão focado em valores materiais. Mas ela também sabia que, ao atravessar essas crises e manter-se conectada com sua fé, desenvolveria uma força espiritual capaz de inspirar e sustentar centenas de outras pessoas. Durante sua infância, essa alma sempre demonstrou uma maturidade espiritual que surpreendia os adultos. Fazia perguntas profundas sobre o sentido da vida, mostrava compaixão natural por pessoas e animais em sofrimento, tinha momentos de contemplação onde parecia estar em comunhão com algo invisível, mas muito real para ela. Na adolescência, enquanto seus colegas se preocupavam principalmente com aparência, popularidade e diversões, ela se questionava sobre seu propósito na vida, sobre como poderia contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, sobre qual seria sua missão específica nesta encarnação. Muitas vezes se sentia incompreendida, como se falasse uma linguagem diferente das pessoas ao redor. Mas essa sensação de diferença não era um isolamento cruel, era uma preparação necessária. Cada momento de solidão espiritual estava fortalecendo sua conexão com as dimensões superiores. Cada questionamento estava aprofundando sua compreensão sobre os mistérios da existência. Cada crise estava preparando-a para servir como guia espiritual para outras pessoas que passariam pelas mesmas buscas. À medida que amadurecia, essa âncora de luz começou naturalmente a atrair pessoas que estavam passando por crises espirituais, questionamentos existenciais ou momentos de despertar de consciência. Sem buscar conscientemente esse papel, ela se tornava uma referência de fé e esperança para quem estava perdido, uma fonte de orientação espiritual para quem buscava sentido mais profundo para a vida. Se você sempre sentiu uma conexão muito forte com o sagrado, se pessoas naturalmente a procuram quando estão passando por crises espirituais, se você sente uma responsabilidade natural de manter viva a chama da fé e da esperança mesmo em momentos difíceis, se sua presença parece trazer paz e serenidade para ambientes conturbados, você pode ser uma dessas âncoras de luz que escolheu conscientemente essa missão de conexão divina. Agora, existe uma sexta revelação que Chico Xavier recebeu
e que pode explicar por que você está assistindo exatamente a este vídeo neste momento específico de sua vida. Durante uma comunicação com o Espírito André Luiz, foi revelado que as almas que escolhem missões especiais sempre recebem chamados de despertar em momentos específicos de suas encarnações, quando estão prontas para compreender e assumir conscientemente seus propósitos espirituais. André Luiz explicou que esses chamados podem vir através de livros que chegam às nossas mãos no momento certo. Pessoas que aparecem em nossas vidas para compartilhar conhecimentos importantes, situações que nos forçam a questionar nossa direção atual, ou mesmo através de conteúdos como este que você está assistindo agora. Não é coincidência que certas informações chegam até nós exatamente quando mais precisamos delas. Ele revelou que existe toda uma rede de colaboração espiritual trabalhando para garantir que as almas missionárias recebam os estímulos necessários para despertar para seus propósitos. Espíritos orientadores, guias pessoais e até mesmo outras almas encarnadas trabalham em sintonia para criar as sincronicidades que levarão cada pessoa a descobrir sua verdadeira missão. André Luiz contou sobre uma alma missionária que havia passado os primeiros 40 anos de sua encarnação focada principalmente em objetivos materiais e pessoais. Ela havia construído uma carreira sólida, formado uma família, conquistado estabilidade financeira, mas sentia um vazio inexplicável, uma sensação constante de que estava perdendo algo importante, de que sua vida deveria ter um significado mais profundo. Durante anos, essa sensação de incompletude a incomodava, mas ela não sabia como lidar com isso. Tentava preencher o vazio com mais conquistas materiais, mais atividades, mais distrações. Mas nada funcionava. A inquietação só aumentava, como se uma parte muito importante de sua alma estivesse adormecida e tentando despertar. Então, em um momento específico, que havia sido cuidadosamente orquestrado pelo plano espiritual, ela recebeu seu chamado de despertar. Foi através de uma conversa casual com uma amiga que mencionou um livro sobre espiritualidade, um livro que ela normalmente nem consideraria ler, mas algo a impulsionou a comprar e ler aquele livro, e as palavras pareciam falar diretamente com sua alma. À medida que lia, memórias espirituais começaram a emergir, propósitos adormecidos começaram a se revelar, e ela finalmente compreendeu porque sempre havia sentido que deveria estar fazendo algo mais significativo com sua vida. Ela era uma alma missionária que havia escolhido passar a primeira parte de sua encarnação, estabelecendo bases sólidas materiais e emocionais, para poder, na segunda parte, dedicar-se completamente ao trabalho espiritual que havia planejado realizar. A partir desse despertar, toda a sua vida começou a se reorganizar naturalmente. Oportunidades de trabalho espiritual começaram a aparecer. Pessoas que precisavam de sua ajuda começaram a cruzar seu caminho. Conhecimentos e habilidades que ela nem sabia que possuía começaram a se manifestar. Era como se uma represa tivesse se rompido e toda a sua essência espiritual finalmente pudesse fluir livremente. Se você está sentindo essa inquietação, essa sensação de que deveria estar fazendo algo mais importante com sua vida, se este conteúdo está ressoando profundamente em seu coração e despertando memórias ou sentimentos que você nem sabia que existiam, saiba que você pode estar recebendo seu chamado de despertar neste exato momento. A sétima e última revelação que quero compartilhar com você é talvez a mais transformadora de todas. Chico Xavier recebeu do Espírito Emmanuel uma informação que pode mudar completamente a forma como você enxerga os desafios que tem enfrentado em sua vida. Emmanuel revelou que as almas missionárias sempre escolhem enfrentar obstáculos específicos que irão desenvolver exatamente as qualidades espirituais necessárias para cumprir suas missões.
Isso significa que cada dificuldade que você enfrentou, cada dor que teve que superar, cada momento de luta e resistência que viveu, não foram punições cruéis do destino ou coincidências infelizes. Foram experiências cuidadosamente escolhidas por sua própria alma para desenvolver a força interior, a compaixão, a sabedoria e a resistência espiritual que você precisaria para realizar o trabalho que veio fazer neste mundo. Emmanuel explicou que as almas mais evoluídas frequentemente escolhem as encarnações mais desafiadoras, não por masoquismo espiritual, mas porque compreendem que grandes missões requerem grande preparo interior. Uma alma que veio para consolar corações partidos precisa primeiro conhecer profundamente a dor do próprio coração partido. Uma alma que veio para orientar pessoas em crise precisa primeiro atravessar suas próprias crises e encontrar saídas. Ele contou sobre uma alma missionária que havia escolhido uma encarnação particularmente difícil. Essa alma sabia que enfrentaria traições, perdas financeiras, problemas de saúde e decepções amorosas durante a primeira metade de sua vida. Qualquer pessoa olhando de fora poderia pensar que essa alma estava sendo castigada ou que havia feito escolhas muito ruins, mas a verdade era exatamente o contrário. Cada uma dessas experiências dolorosas estava desenvolvendo aspectos específicos de sua personalidade espiritual que seriam essenciais para sua missão. As traições a ensinaram a confiar em sua própria intuição e a valorizar pessoas genuinamente leais. As perdas financeiras a libertaram do apego material e a ensinaram que sua segurança real vinha de recursos internos. Os problemas de saúde a conectaram com sua própria vulnerabilidade e desenvolveram sua compaixão por outros que sofrem. As decepções amorosas a ensinaram a amar de forma incondicional e a não depender de outros para sua completude emocional. Quando finalmente chegou o momento de iniciar sua missão espiritual, essa alma possuía uma riqueza interior, uma profundidade emocional e uma sabedoria prática que jamais teria desenvolvido se tivesse escolhido uma vida fácil e protegida. Cada pessoa que ela ajudava reconhecia imediatamente que estava falando com alguém que realmente compreendia o sofrimento humano, não teoricamente, mas através de experiência vivida. Se você olhar para trás em sua própria vida e reconhecer que passou por mais desafios do que a maioria das pessoas ao seu redor, se sente que foi testada e provada de formas que às vezes pareciam injustas ou excessivas, saiba que isso pode ser um sinal claro de que você é uma alma missionária que escolheu conscientemente um preparo intensivo para poder realizar um trabalho espiritual muito importante. Suas cicatrizes não são marcas de fracasso, são medalhas de honra espiritual que comprovam sua coragem e determinação. Suas lágrimas não foram derramadas em vão, foram investimentos em sabedoria e compaixão que agora fazem parte de seu arsenal espiritual para ajudar outras pessoas. Mas existe algo ainda mais extraordinário que Chico Xavier descobriu através de suas comunicações espirituais, algo que vai fazer você compreender por que sente essa urgência crescente em sua vida, essa sensação de que o tempo está passando e você precisa despertar para algo maior. Durante uma sessão mediúnica com o espírito Bezerra de Menezes, foi revelado que estamos vivendo um período único na história espiritual da Terra, um momento de aceleração evolutiva onde almas missionárias estão sendo ativadas simultaneamente para auxiliar em uma transformação planetária sem precedentes. Bezerra de Menezes explicou que nossa planeta está passando por uma transição dimensional. Um processo de elevação vibratória que acontece em ciclos de milhares de anos. Durante esses períodos de transição, o véu entre as dimensões se torna mais tênue, permitindo que mais luz espiritual chegue até a Terra, mas também criando turbulências energéticas que podem desorientar pessoas que não estão preparadas espiritualmente.
É por isso que você tem observado tanto caos ao seu redor nos últimos anos. Não é apenas crise econômica, política ou social. É uma crise de consciência coletiva, onde valores antigos estão sendo questionados, estruturas obsoletas estão desmoronando e a humanidade está sendo forçada a evoluir ou enfrentar consequências cada vez mais severas de sua resistência ao crescimento espiritual. Bezerra revelou que milhares de almas evoluídas se voluntariaram para encarnar especificamente durante este período de transição, sabendo que seria uma época extremamente desafiadora, mas também uma oportunidade única de contribuir para um salto evolutivo que beneficiará toda a humanidade pelos próximos 1000 anos. Essas almas sabiam que nasceriam em um mundo conturbado, que testemunhariam o colapso de sistemas antigos, que sentiriam na pele as dores do parto de uma nova era. Mas também sabiam que sua presença seria fundamental para ancorar as energias superiores que estão chegando ao planeta e para servir como faróis de orientação para pessoas perdidas no meio da turbulência. Se você tem sentido uma intensificação em sua sensibilidade espiritual nos últimos anos, se tem percebido que consegue sentir energias com mais clareza, se tem tido sonhos mais vívidos ou experiências espirituais mais frequentes, isso não é coincidência. É sinal de que você está sendo ativada espiritualmente para cumprir seu papel nesta transformação planetária. Bezerra de Menezes também revelou algo que pode explicar por que você sente uma urgência tão grande para encontrar seu propósito. Ele disse que as almas missionárias desta época recebem chamados internos cada vez mais intensos à medida que se aproxima o momento de iniciarem seus trabalhos espirituais. É como se um despertador cósmico estivesse tocando em suas almas, lembrando-as de que chegou a hora de parar de adiar e começar a viver de acordo com seus verdadeiros propósitos. Esse chamado interno se manifesta como uma insatisfação crescente com a vida superficial, uma necessidade urgente de fazer diferença no mundo, uma sensação de que cada dia perdido em atividades sem significado profundo é um desperdício de oportunidades preciosas. Você pode estar sentindo que não tem mais tempo para brincadeiras, que precisa se dedicar ao que realmente importa, que sua alma está impaciente para expressar sua verdadeira natureza. Durante suas comunicações, Bezerra contou sobre uma alma missionária específica que havia passado anos sentindo essa urgência crescente sem compreender exatamente o que significava. Ela sabia que deveria estar fazendo algo diferente com sua vida, mas não conseguia identificar claramente qual era esse algo diferente. A sensação de urgência só aumentava, criando uma ansiedade espiritual que a deixava inquieta e insatisfeita. Então, através de uma série de sincronicidades cuidadosamente orquestradas pelo plano espiritual, ela começou a receber informações que a ajudaram a compreender sua verdadeira natureza e missão. Cada nova compreensão trazia alívio imediato para sua ansiedade, como se peças de um quebra-cabeça interno finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. À medida que aceitava sua identidade como alma missionária e começava a agir de acordo com seus propósitos espirituais, a urgência ansiosa se transformava em determinação focada. A energia que antes a deixava inquieta, agora se canalizava naturalmente para ações concretas de serviço espiritual. Ela finalmente compreendia que aquela urgência não era um problema a ser resolvido, mas sim um combustível espiritual a ser utilizado. Se você reconhece essa urgência em sua própria vida, se sente que chegou sua hora de parar de procrastinar e começar a viver de acordo com seus valores mais profundos, saiba que isso é um sinal claro de que você está recebendo seu chamado interno de ativação espiritual.
Mas talvez o mais importante de tudo que Chico Xavier aprendeu sobre almas missionárias seja isto: você não precisa ter certeza absoluta sobre todos os detalhes de sua missão para começar a vivê-la. Emmanuel revelou que a clareza sobre o propósito específico vem através da ação, não através da contemplação passiva. Quando você começa a agir de acordo com seus valores espirituais, quando começa a servir ao próximo da forma que consegue no momento presente, o universo conspira para revelar caminhos cada vez mais específicos e adequados às suas habilidades únicas. Emmanuel explicou que muitas almas missionárias ficam paralisadas, esperando receber uma revelação dramática sobre sua missão, como se fossem receber uma carta detalhada do plano espiritual, explicando exatamente o que devem fazer. Mas a verdade é que a orientação espiritual funciona de forma muito mais sutil e orgânica. Sua missão se revela através de suas paixões naturais, através dos problemas que mais a incomodam no mundo, através das habilidades que você desenvolve facilmente, através dos tipos de pessoas que naturalmente se sentem atraídas por você. Quando você presta atenção a esses sinais e começa a agir de acordo com eles, portas se abrem, oportunidades aparecem e você se encontra naturalmente caminhando em direção ao trabalho que veio fazer. Emmanuel contou sobre uma alma missionária que passou anos esperando receber uma visão clara sobre sua missão específica. Ela meditava, orava, estudava espiritualidade, mas continuava se sentindo perdida sobre qual direção tomar. A clareza que buscava parecia sempre fugir de suas mãos. Então, um dia, ela decidiu parar de esperar pela revelação perfeita e simplesmente começar a ajudar pessoas da forma que conseguia no momento. Começou oferecendo apoio emocional para amigas em dificuldades, compartilhando conhecimentos espirituais que havia adquirido, criando pequenos grupos de estudo sobre crescimento pessoal. À medida que se envolvia cada vez mais nessas atividades de serviço, sua missão específica começou a se delinear naturalmente. Ela descobriu que tinha um talento especial para ajudar mulheres que estavam passando por transições difíceis na vida. Desenvolveu métodos únicos de orientação espiritual e, eventualmente, se encontrou liderando um movimento de apoio que ajudou milhares de pessoas. O mais interessante é que sua missão final era muito mais ampla e impactante do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado durante seus anos de busca ansiosa por clareza. Mas ela só descobriu isso porque teve coragem de começar pequeno, de servir da forma que conseguia, de confiar que o caminho se revelaria através da caminhada. Se você está esperando ter certeza absoluta sobre sua missão antes de começar a agir, saiba que pode estar adiando indefinidamente o início de um trabalho muito importante. Comece servindo da forma que consegue hoje, com os recursos que tem hoje, no lugar onde está hoje. O universo se encarregará de expandir suas oportunidades à medida que você demonstrar sua disposição de servir. Sua alma escolheu nascer exatamente neste momento da história, porque você tem algo único e precioso para oferecer ao mundo. Sua combinação específica de talentos, experiências, dores superadas e sabedoria adquirida não é coincidência. É um arsenal cuidadosamente preparado para uma missão que só você pode cumprir. O mundo precisa da sua luz, da sua contribuição, da sua forma única de servir à evolução da humanidade. Cada dia que você adia o início dessa jornada é um dia a menos para realizar o trabalho que sua alma planejou fazer nesta encarnação preciosa. O tempo de dúvidas acabou. O tempo de procrastinação chegou ao fim. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram sua alma de forma profunda, é porque sua hora chegou. Não é coincidência que você está assistindo a este vídeo exatamente neste momento de sua vida.
Não é acaso que essas revelações de Chico Xavier chegaram até você justamente quando sua alma estava pronta para despertar completamente. Você é uma alma especial. Você escolheu estar aqui, neste momento único da história da humanidade, porque tem uma missão importante a cumprir. Cada experiência que viveu, cada dor que superou, cada momento de crescimento que atravessou, tudo foi preparação para este momento de despertar e ação. Pare de esperar por sinais mais claros. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de esperar até se sentir completamente preparada. O sinal que você estava esperando é este vídeo chegando até você. O momento perfeito é agora. A preparação que você precisava já aconteceu através de tudo que viveu até aqui. Sua alma está gritando por reconhecimento, por ação, por expressão autêntica de sua verdadeira natureza espiritual. Essa inquietação que você sente, essa urgência que cresce a cada dia, é o chamado mais claro que poderia receber. É sua própria essência divina implorando para ser vivida plenamente. O mundo está passando por uma transformação profunda, e almas como a sua são fundamentais para ancorar a nova energia que está chegando ao planeta. Pessoas perdidas e confusas estão esperando pela orientação que você pode oferecer. Corações feridos estão aguardando a cura que suas mãos podem proporcionar. Mentes em crise estão precisando da sabedoria que sua experiência pode compartilhar. Você não veio a este mundo para viver uma vida pequena, limitada, focada apenas em sobrevivência e conforto pessoal. Você veio para brilhar, para servir, para transformar, para deixar uma marca luminosa que inspirará outras almas por gerações. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a receber e compartilhar essas revelações, porque sabia que chegaria um momento na história onde almas especiais precisariam despertar rapidamente para cumprir suas missões. Esse momento é agora. Essa alma especial é você. Não importa sua idade, sua situação atual, seus recursos materiais ou sua formação acadêmica. O que importa é a chama divina que arde em seu coração, a compaixão que transborda de sua alma, o amor incondicional que você carrega por esta humanidade em evolução. Comece hoje, comece agora, comece do lugar onde está, com o que tem, da forma que consegue. O universo conspirará para ampliar cada pequeno passo que você der em direção ao cumprimento de sua missão. Portas se abrirão, pessoas certas aparecerão, recursos necessários se manifestarão. Sua alma escolheu este momento para despertar, porque é exatamente agora que o mundo mais precisa da sua contribuição única. Não decepcione a si mesma, adiando mais uma vez. Não decepcione as milhares de pessoas que estão esperando pela diferença que você pode fazer em suas vidas. Você é uma alma missionária. Você é uma ponte entre o céu e a terra. Você é um instrumento divino de transformação e cura. Aceite essa verdade, abrace essa identidade e comece a viver de acordo com a grandeza espiritual que sempre soube que existia dentro de você. O tempo é agora. A hora é sua. A missão está esperando para ser cumprida através de suas mãos, seu coração e sua alma despertada.